À medida que o tempo vai passando, os eventos globais vão se desdobrando, vai ficando mais claro para aquela pessoa que está se conscientizando da realidade com R maiúsculo, de que este mundo já faliu, né? Como eu já disse num vídeo anteriormente, este mundo já acabou. E isso não é ruim, isso é muito bom. A questão de ser desesperador ou ser muito bom, né? Muito agradável, né? Muito animador este fim deste mundo, é apenas uma questão de onde está centrada seu centro de gravidade de preocupações, vamos dizer assim, né? Se você está mais próximo da substância, né? Mais focado na substancialidade das coisas, você vai encarar esses novos tempos como muito bons, né? Cheio de oportunidades para se desenvolver mais, né? Para evoluir, para despertar o seu espírito, que se manifesta através de expansão de consciência, que gera atitudes e ações completamente diferentes de muitas pessoas que estão presas nas coisas do mundo. Quanto mais a pessoa estiver presa à forma, mais ela irá sofrer. Então, a receita, na verdade, não é exatamente uma receita, é uma visão que eu estou passando, né? Ela é bem simples. Tudo o que está ocorrendo na humanidade hoje, por todo um planeta, em todos os setores, em todas as regiões, a vários momentos, em vários ritmos, é o resultado do que a humanidade veio semeando e cada vez com maior intensidade nas últimas décadas, nos últimos séculos, nos últimos milênios até. Aí vai depender do foco que a gente dá, né? Dependendo do foco, a gente pode falar em uma escala de tempo curta, né? De décadas ou até longa de séculos e milênios. Mas a questão é que tudo o que está ocorrendo agora é algo irrefreável, né? Que não vai poder ser contido porque suas bases foram plantadas lá atrás. Enquanto as pessoas não admitirem que a forma mental é a coisa mais poderosa, né? No plano que a gente está, que influencia tudo o que ocorre em nossas vidas concretas e que a gente dá valor e atenção, enquanto a humanidade não perceber que tudo começa no pensamento, no conceito puro, na visão de mundo, no sistema de crença e valores, seja ele de uma coletividade ou do indivíduo, enquanto a pessoa não admitir isso, não perceber esse aspecto da realidade, ela vai sempre continuar gerando uma série de catástrofes a si mesma, né? A pessoa acha que o que ela pensa, né, as suas intenções, não tem nada a ver com o que está ocorrendo no mundo hoje em dia. Pegue, por exemplo, né, eu vejo direto, né, estou vendo nos jornais, a catástrofe que houve lá em Porto Alegre e, pelo visto, se alastrou por todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E vai pegar, né, outros estados posteriormente. Vejam só que isso tudo é o produto, né, de uma grande inconsciência do ser humano. Já existem especialistas que alertavam, né, já estavam nos seus modelos climatológicos, né, hidrológicos, topográficos, eles já previam que esses tipos de coisas iriam muito provavelmente ocorrer. Né? Não que eles precisaram quando iria ocorrer e de que forma, mas um evento catastrófico dessa escala, né, com essa intensidade, já era previsto por pessoas que estavam estudando as coisas. Daí essas pessoas falam, né, tentam levar isso a público,
para os órgãos governamentais, para as corporações, para toda a sociedade. As pessoas fazem que não, isso é importante, vamos ver depois. E daí, assim que passa esse tempo, né, esse frisson de 1 ou 2 dias, as pessoas voltam a agir como se nada tivesse sido dito, né? Enquanto a coisa não acontecer, enquanto a catástrofe não ocorrer, a pessoa não se movimenta. E daí, quando a catástrofe ocorre, as pessoas se movimentam para resolver o problema imediato, né? Elas pensam a nível de eventos. Nada a nível de comportamento, ou muito pouco. Muito menos em níveis de estrutura sistêmica. Quanto mais ainda falar em modelo mental, né? Em visão e valores, que é algo que tangencia as profundidades da consciência, né? As pessoas não querem nem saber disso, né? As pessoas em altos cargos, seja no setor público ou privado, eles não estão preocupados com o progresso, né? Com a salvação da humanidade. Eles não estão preocupados em colocar as coisas da maneira certa, em orientar as pessoas e orientarem a si mesmos. Essas pessoas estão muito presos nos jogos, né, de poder, na influência, estão preocupados com a aparência, com a imagem delas, elas estão preocupadas com os números, porque seja do setor público, seja do setor privado, seja do país XYZ, da cultura ABC, a questão é sempre a mesma. A questão é satisfazer os ditames da lógica econômica, que diz crescimento econômico sem fim para gerar bem-estar material para a maior quantidade de pessoas, né? E um bem-estar cada vez mais mórbido, cada vez mais sem sentido, né? E as pessoas não perceberam que isso é uma mentalidade que está piorando os problemas, né? O crescimento econômico está levando a humanidade mais rápida à beira do precipício. E isso é bom. E isso é bom. Porque se é necessário que a humanidade beire e caia em larga medida, né, no precipício, para que ela consiga aprender a lição, a grande lição, que seja assim, né? Não adianta quando você vai falando, vai alertando e a pessoa teimosa tenta puxar para o lado dela, te ignora, te corrige, né? Falando que, olha, você tem que ver isso, tal, 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 e a pessoa não está centrada nesse nível de profundidade, né? Que diz respeito à vida concreta dela, diga-se de passagem, você vê que, olha, não vale a pena, né? Não vale a pena. Há alguns meses, né, o ano passado, eu fiz um esforço tremendo para dar uma palestra sobre o fim do crescimento econômico, onde eu trazia uma série, né, de conceitos, uma série de leis, né, do mundo físico, né, do mundo social, do mundo do vivo, né, onde eu trazia uma série de coisas interessantes que dizem respeito à criticidade de nossos tempos, apontando no final para a mudança de mentalidade. Eu fiz um esforço tremendo para dar essa palestra que infelizmente só serviu para crianças do primeiro ano do ensino médio. Houve foi verdadeiramente absurdo a falta de interesse por parte das pessoas, né, em que essa palestra fosse dada. Houve tentativas de restringir, de anular ela e restringir para o menor número possível de pessoas, né? Sendo que isso é algo capital para os nossos tempos. E a explicação, agora hoje eu vejo claramente, ela é muito simples. Todas as instituições de nosso planeta, em menor ou maior grau, elas estão alinhadas com essa mentalidade que está intensificando a dor que a humanidade está passando.
ela está intensificando as catástrofes, as dores e tudo mais. Mesmo as instituições que se dizem, né, que teriam teoricamente uma função de formar bons cidadãos, de libertar, emancipar o ser humano, né, eles gostam muito dessa palavra, até falam em expandir, né, o horizonte das pessoas, trazer uma autorrealização das pessoas, né? Eles gostam muito de usar essa palavra, mas não têm a menor ideia do que significa. Então, mesmo essas instituições, elas estão dentro do framework de crescimento econômico ilimitado. Eles estão fortemente ancorados numa visão materialística de mundo. Mesmo pessoas que estudam antropologia, história, pessoas que estudam as ciências da vida, né, biologia, ecologia, e até mesmo muitos filósofos por aí, eles trabalham, né, em tese com questões do espírito influenciando o mundo físico. Só que para eles, o espírito lá lá no fundo, né, para essas pessoas, o espírito é uma abstração, é um elemento de trabalho para lidar com o mundo material. Não é a realidade mais poderosa e sublime que existe, que influencia no mundo material. Então não adianta você subir das ciências físicas para a química, para as biológicas, para as ciências psíquicas, né, humanas, sociais, e por aí vai, subindo, até chegar nos estudos teológicos, se você está ancorado, né, no materialismo. Você sempre vai querer fisicalizar a coisa. É tudo um processo intelectual, sendo que o espírito que deveria permear tudo, né? A gente deveria ser orientado pelo e para o espírito, utilizando da realidade material, do cotidiano, do mundo físico, né? E de todos os 50 tons de cinza que existem entre esses dois extremos, matéria e espírito. Mais à frente eu vou falar a respeito, aliás, já atrás eu falei a respeito das 3 leis de Oliva, né, que falam justamente sobre essa necessidade de reconhecer o polo espírito, da integração entre os dois extremos e os 50 tons de cinza e a comunicação, né, você pode até falar em diálogo, né, entre esses níveis, bidirecional. Enquanto a humanidade não reconhecer esses princípios universais, ela vai continuar sofrendo. Né? A catástrofe, né, no Rio Grande do Sul não me veio como uma surpresa. Quando eu vi a notícia, eu vi, olha só, de acordo com o que eu já esperava, né, a situação vai piorando cada vez mais. Né? A gente vive um momento, por exemplo, né, eu sou do setor da educação, onde a gente está em greve, né? O setor educacional federal está em greve massiva contra o governo em busca de um aumento para tentar repor o poder de compra que foi corroído nos últimos anos. Só que assim, essa luta, né, mesmo é uma luta nobre, né, digna, justa, só que ela é uma luta dentro de um sistema falido, pútrido, né? Você tem uma conquista para depois ter seu salário corroído logo depois. E você vai ficar, né? Você ganha esse aumento, você vai gastar em mais besteira, né? Você ganha mais bem-estar, mas você quer engordar mais na horizontalidade mundana e jamais usar essa condição de vida melhor para ascensionar evolutivamente, que é a única coisa que interessa neste universo, né? O Balde falava, né? A vida, né, prefere magros evoluídos a gordos involuídos. Leia-se gordos, né, como pessoa que tem um monte de carrão, um monte de casa, propriedade, corpo bonito, muito alimento à disposição de todos os tipos, viaja, faz negócio, tem muitos amigos, abre o Zap, tem 500 balãozinhos para responder, tem encontros aqui, anda, bebe vinhos caros, anda com mulheres bonitas, né, homens bonitos,
Está fazendo vários cursos, tem vários diplomas, TV de 80 polegadas, né? Só que vendo um monte de coisa que não aprofunda e blá blá blá. Leia-se gordo isso, né? E magro, pessoa que tem mais carência de recursos materiais. Mas essa não é a questão central. Apesar de ser importante ter um mínimo de conforto material, o objetivo da vida é forjar, né, formar seres evoluídos, seres mais conscientes, né? Por mais diferenciados que sejam, é importante que eles sejam evoluídos, substancialmente únicos, né, em alto grau evolutivo. E a gente vê que à medida que a humanidade está andando, né, nessa exponencial material insana de crescimento econômico, isso não está se dando. Não está se dando. Você conquista salários de 30, 40, 50 mil e essas pessoas não evoluem nada. Ficam estacionadas em altos cargos, ficam estacionadas nas suas manias, né, de suas profissões, de suas visões de mundo e não expandem suas consciências, né? As pessoas que estão abaixo também não fazem isso, mas até que tem algumas que fazem muito mais em relação à posição que estão do que as pessoas em altos cargos. Então, é o que eu já falei, né? Essa é uma luta dentro de um sistema falido, o que torna ela uma luta insuficiente e até mesmo deletéria, se você não vê o quadro amplo. Então a gente vê, né, o ano passado, ondas de calor, esse ano provavelmente teremos novas ondas de calor, as pessoas irão passar mal, isso irá afetar as pessoas, as escolas, né, os hospitais, ou vai sobrecarregar o sistema de saúde, tanto público quanto privado, vai afetar a rotina das pessoas, que já é uma rotina insana. Eu vejo isso em sala de aula, eu vejo meus colegas de trabalho, as pessoas estão pirando na batata, para usar um termo muito popular, as pessoas não conseguem mais escutar umas às outras, elas não conseguem se aprofundar na essência da realidade. Até no tempo de lazer, elas não aproveitam, elas não se sintonizam com o momento, elas vão fazendo uma série de atividades, é tudo em função da produção, de se manter no mercado, de conseguir orçamento para a instituição, para formar um rebanho cada vez maior, independentemente da qualidade do que está sendo feito, né? Interessa muito, né, formar em massa, mas não está sendo formado, né? Nem mesmo, na melhor das hipóteses, desinformado, né? Estamos entuchando pessoas com um conjunto de informações mais ou menos ordenadas, daí aperta nas provas, dá um desempenho, se consegue atingir o mínimo, puff, forma, carimba, pronto, mostra para o governo e pede a verba para expandir mais. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Todos estão dentro dessa roda insana, né? Mas alguns não estão dentro em termos de espírito conceitual. Já percebem que isso é uma loucura. Elas só agem, né? Elas vão agindo dentro de um sistema, mas já visando um novo mundo, porque esse mundo já acabou. Outro dia, né, a gente teve já também algumas semanas atrás, em Dubai, um índice pluviométrico absurdo. Em um dia choveu mais do que nos últimos 1 ano e meio. Outra coisa que eu vi e falei, já começou, né? Isso está se intensificando. E vai ficar muito pior, né? Muito pior. Vai atingir muitas outras regiões do mundo, outros setores, né? Se preparem para esse momento de transição para o novo mundo. Isso aqui não é uma tentativa, né, de assustar pessoas, né, causar terror, mas é apenas, eu estou tentando demonstrar que, olha só, isso foi semeado, né, pela humanidade. A humanidade sempre tratou mal seus profetas, sempre tratou mal seus gênios místicos, santos, né? Quando eles estão mortos, né, longes, distantes, daí você
você critica, né? Xinga mais facilmente, ou você admira e venera também muito, né? Mas quando eles estão próximos, ou se no caso esse grande ser ele é mau, você tem medo e vai deixando ele fazer todo o mal. Se ele é bom, evoluído e está trazendo coisas para o futuro, você trata mal, xinga, apedreja, crucifica, queima, tortura, esquarteja e tudo mais, né? Anatemiza, né? Hoje em dia o terror é mais sutil, né? Mas é a mesma coisa, né? Você tenta corrigir, falar, ó, você não está vendo que de acordo com a doutrina tal minha é assim, tal. Você tenta de todas as maneiras enquadrar o ser, rejeitar alguma coisa no menu. Mas tentar captar a mensagem, ver o que está acontecendo com o mundo hoje em dia, não. Isso de jeito nenhum. Então, todas as coisas que vão acontecer daqui para frente na humanidade vão deixar cada vez mais claro essas grandes coisas que já estão sendo ditas há milênios e já estão sendo ditas há décadas por cientistas, né, de vários campos, por homens da ciência, né, por filósofos a respeito dos caminhos da humanidade, ou melhor, os descaminhos da humanidade. Então, as escrituras sagradas falam isso há milênios, séculos, né? O Balde, o Roden vieram aí no século passado, Abdrushim, tudo mais. Coloco como eixo central o Balde, porque a obra dele casa o que os cientistas, né, das últimas décadas, do século passado já vêm apontando, e os grandes escritos sagrados. Ele faz a síntese, né, de religião, ciência, filosofia, né? Filosofia, espiritualidade, ciência. E a gente já tem, né? Tem várias pessoas que já estão apontando, né? Para o que deveria, como a gente deveria encarar as coisas do mundo. O Erwin Laszlo é um grande que está chegando a grandes verdades, né? Que o Balde já revelou, num caminho, caminhando de modo mais aqui, pé no chão, né? Totalmente calcado com a realidade. Infelizmente, ainda o mundo, isso é uma conversa restritíssima, né, para poucos, né? Então, as coisas só tendem a piorar do ponto de vista, né, mundano. Quem vê em profundidade percebe que isso tudo é muito bom, porque é apenas com a desgraça que o ser humano vai acordar mesmo, né? Algumas pessoas vão começar a acordar, porque a desgraça vai ser tão grande, as catástrofes vão ser tão incontornáveis, vão voltar com tanta frequência, né? A despeito de um monte de métodos de solucionar, apagar os incêndios, né? Apaga temporariamente, mas o método para apagar já prepara outros incêndios piores em outros lugares, né? É assim que as coisas são resolvidas na humanidade, né? E pessoas que tentam trabalhar mais a fundo, trazer palestras na instituição onde trabalham, que tentam fazer isso de um modo muito bem costurado com a realidade educacional, com uma base científica, lógica, considerando os eventos, né? Procurando dialogar com as pessoas, se mostrando aberto durante meses. Essas pessoas são ignoradas, né? Essas pessoas são, né? No máximo chega alguém e fala, isso é importante mesmo, depois a gente fala disso. E passa anos, meses, anos, e o cara aposenta e depois vai para o caixão e nunca sequer deu o devido valor para a palavra viva da pessoa que estava portando a verdade e implementando, né, essa verdade cósmica, essas leis. Então, a gente tem problemas seríssimos na humanidade. E a humanidade só vai conseguir resolver isso através, né, da dor. A lei já está atuando. Então, essas coisas são um prelúdio para esse período de transição, né? A gente teve o Covid já, né, que afetou, abalou o mundo inteiro. As pessoas deveriam ter se despertado, né, um pouco
expandido um pouco a consciência depois da pandemia. Isso não se deu no grau que precisava ser feito, né? As pessoas muito se enterraram mais nas coisas mundanas, se enterraram mais em seus dogmas, em suas doutrinas, ao invés de se tornar a sua personalidade dinâmica. Então, a coisa vai ter que piorar mais, né? As leis naturais agora estão atuando de acordo com as coisas que a gente vem fazendo com o mundo. A teimosia humana está gerando a própria desgraça da humanidade. Essa é a verdade, né? Doa quem doer, isso precisa ser dito, né? A melhor maneira de construir um mundo melhor, verdadeiramente bonito, efetivamente harmônico, né? É justamente antes afirmar toda a negatividade, né? Toda a catástrofe que é esse mundo. Nós precisamos antes reconhecer a doença para começar o processo de cura efetiva. E essa cura deve se iniciar lá na nossa essência. Então essas catástrofes, elas vieram para ficar, enquanto se der esse período de transição. Esse século vai ser um século de grandes revelações. E daí o nosso mundo vai estar se purificando. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas.